E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola. E, meus amigos, no vídeo de hoje, vamos ver os elogios de Renato Gaúcho a Matheus Nascimento. Ele fez questão, na sua entrevista coletiva pós-jogo, no jogo contra o Botafogo, elogiar o Matheus Nascimento, o joia do Glorioso, de apenas 16 anos de idade. Além disso, também vamos falar sobre a possibilidade de Guilherme Bala jogar no Corinthians na próxima temporada. Guilherme Bala, que aqui no futebol carioca, aqui no Rio de Janeiro, também interessa ao Botafogo. E também vamos falar sobre a possibilidade de Ramon Menezes assumir o Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ramon acabou falando sobre a possibilidade dele assumir o Botafogo para a próxima temporada, se ele tem ou não interesse. E por fim, vamos falar sobre uma entrevista de Jorge Salgado, que acabou deixando muitos torcedores do Vasco infelizes, bem chateados, já esperando uma próxima temporada complicada como vem sendo essa. Então já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like para você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal. Conto muito com o seu like, eu conto muito com o seu apoio de coração. Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfrãofc, e bora para as notícias. Bom, galera, Renato Gaúcho rasgou elogios à jovem promessa do Botafogo, Matheus Nascimento, de apenas 16 anos. Após o jogo contra o Botafogo, no qual o Grêmio venceu por 5-2, ali na sua entrevista coletiva, Renato Gaúcho fez questão de exaltar a grande partida que fez Matheus Nascimento e ainda falou sobre o Botafogo ter muito cuidado com esse jogador para lapidar ele de maneira certa, de maneira correta, porque com certeza vai ser um dos grandes jogadores do nosso futebol brasileiro. Vejam aí o que disse Renato Portaluppi exatamente. E outra coisa que me deixou feliz também é esse garoto Matheus Nascimento, o jogador do Botafogo. Eu fico feliz porque, como treinador, é difícil da gente ver hoje em dia um garoto aparecendo tão jovem e com talento. Se vê que ele, apesar da pouca idade, 16 anos, ele já é acima da média. Então a gente torce que a gente tenha mais um craque aparecendo aí para o nosso futebol brasileiro. Tá de parabéns o Botafogo. Cuidar bem desse garoto aí, lapidar ele, que ele tem muito a acrescentar, muito a crescer ainda, até porque, como falei, pela idade dele, ele já é bem acima da média. E bom, galera, aproveitando que estamos falando sobre Matheus Nascimento, o Internacional fez uma sondagem em cima da joia do Botafogo de apenas 16 anos. A informação é do repórter gaúcho Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante. Ainda de acordo com o jornalista, há outros clubes de olho no jogador, especialmente o Grêmio. Convocado constantemente para equipes da seleção brasileira de base, Matheus Nascimento tem contrato com o Botafogo até junho de 2023 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros para o exterior e 150 milhões para clubes brasileiros. Até o momento, essa é a informação. O Internacional fez uma sondagem, mas não passou disso. Sério, cara, eu acho muito difícil o Matheus Nascimento sair para um clube do futebol brasileiro, agora pro futebol europeu. Eu não tenho dúvidas que daqui a pouco ele vai ser vendido. Em situação muito delicada, o Botafogo corre contra o tempo para iniciar o planejamento da disputa da Série B do Brasileirão. Após demitir Eduardo Barroca, a equipe tenta escolher a melhor opção para o cargo de treinador. E ao que parece, já tem muitos profissionais que estão de olho nessa vaga para treinar o Botafogo na Série B e para reerguer o clube, para fazer o Botafogo voltar à primeira divisão. E um desses caras que está interessados em treinar o Botafogo é Ramon Menezes. Ramon, que fez um trabalho bom no Vasco ali em números, conseguiu fazer o Vasco até ser líder do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia há muito tempo, mas que depois não foi bem no CRB e que na sua reta final, comandando o Vasco, também já não estava muito bem, já estava meio perdido ali. Mas é um treinador muito promissor, galera. E ele acabou deixando ali o seu nome meio que à disposição para a diretoria do Botafogo, caso surja o interesse. A possível passagem dele pelo Botafogo poderia oferecer mais experiência à sua carreira como treinador. Além disso, Ramon Menezes, em entrevista, acabou até mesmo lamentando o momento vivido atual pelo Botafogo. Vamos ver o que disse Ramon exatamente. Fico muito chateado pelo que aconteceu com o Botafogo. É um grande clube, torcida enorme e fantástica. Tive a oportunidade de vestir essa camisa, sou profissional.
Estou livre no mercado, estou pronto para trabalhar e estou precisando, falou Ramon Menezes ao canal Fanático Vascaíno, deixando totalmente as portas abertas para um futuro trabalho no Botafogo. Agora resta saber o que vai fazer a diretoria do Botafogo após essa declaração do Ramon, se existe algum interesse ou não, mas já comenta aí embaixo a sua opinião. Você aceitaria Ramon Menezes à frente do Botafogo na Série B? Comenta aí embaixo. O Corinthians está de olho em reforços para o profissional e para o sub-20 na temporada 2021 e já tem um nome que agrada a direção. Trata-se do atacante Guilherme Bala, que está no Madureira e passou o último ano emprestado para o Flamengo. Ele chegaria como nome para os juniores, apesar de ter jogado pelos profissionais do time carioca em algumas ocasiões. O Flamengo abriu mão de fazer uma compra em janeiro após o fim do vínculo do empréstimo de Bala, deixando-o livre para negociar seu futuro. As oportunidades que ele teve pelo Flamengo foi em meio a um surto de Covid-19 da equipe. A informação do interesse corintiano é da ESPN. E segundo a matéria, está tudo bem encaminhado entre o Madureira e o Corinthians para que o jogador jogue no timão. Lembrando que o Botafogo também chegou a ter interesse na contratação de Guilherme Bala do Madureira, mas a negociação acabou não evoluindo tanto assim. Ao que parece, é mais provável hoje dele ir jogar no Corinthians. E agora, galera, vamos ver qual foi a declaração de Jorge Salgado, que acabou deixando os torcedores do Vasco ali meio que cabisbaixos, já esperando anos difíceis pela frente. O novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, concedeu entrevista ao canal do YouTube Atenção Vascaínos e falou sobre a situação financeira do clube carioca. Segundo o mandatário, grandes investidas estão descartadas para o começo de sua gestão no Cruz Maltino. Abre aspas para Jorge Salgado. Não tenho recursos para contratar um grande jogador. Vamos ter que usar a expertise e conhecimento para pesquisar no mercado, procurando jogadores daquelas posições que a gente precisa contratar. Quer em um primeiro momento tirar o Vasco deste momento cinzento e classificar o time do início da tabela para o meio. Tivemos muita dificuldade para classificar e não podemos depender das últimas rodadas para classificar. Mas não vou iludir o torcedor, mas não vamos trazer grandes jogadores, disse Jorge Salgado. Jorge Salgado ainda completou falando que a dívida do Vasco nesse último ano saltou de 600 milhões para 720 milhões, meus amigos. Então ali são praticamente 100 milhões de dívidas de déficit que o Vasco teve em um ano, então é bem complicado realmente a situação financeira do clube, mas é algo que o torcedor já está cansado de ouvir, meus amigos. O torcedor do Vasco há anos vem ouvindo que o clube vai se recuperar financeiramente. Primeiro foi o Alexandre Campelo, que assumiu o Vasco e falou que pelo menos livraria o Vasco de algumas dívidas, algo que não aconteceu, como já disse aqui Jorge Salgado. E foram 3 anos do Vasco ali lutando sempre contra o rebaixamento, 3 anos do Vasco que acabaram deixando o torcedor triste e estressando bastante o torcedor. E ao que parece, vão ser mais 3 anos difíceis agora nas mãos de Jorge Salgado. Ele vai mais uma vez tentar tirar o Vasco das dívidas, vai tentar mais uma vez colocar o Vasco no rumo certo. Mas é bem complicado para o torcedor do Vasco ouvir mais uma vez uma parada dessa, de que o Vasco novamente não vai ter contratações de peso, de que mais uma vez o Vasco vai ter um time ali limitado tecnicamente, de que muito provavelmente, caso fique na Série A do Campeonato Brasileiro, possa voltar a brigar contra o rebaixamento. É algo que o torcedor do Vasco já está saturado, cara. Então tem que se dar um jeito do Vasco ter um time forte e competitivo para a próxima temporada. É como eu falei, o cara assumiu o comando do Vasco. Ele pegou essa responsabilidade para ele, brigou judicialmente para ser o presidente do clube. Agora ele tem que assumir essa bronca e tem que, de algum jeito, não importa como, montar um time competitivo para o Vasco para a próxima temporada. Pelo menos para brigar por uma vaga na Libertadores da América, caso o Vasco fique na Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor não suporta mais brigar contra o rebaixamento. Isso é algo que, mano, o torcedor do Vasco já tá saturado, tá ligado? É algo que já tá dando nojo no torcedor. Então, galera, essas são as principais notícias que estão acontecendo hoje no mundo da bola, no mundo do futebol em geral. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis. Fui!